Jornada Retrô, Saúde e Adoração, Parte 3. 8 dias para ter saúde emocional. Vigésimo dia, Aprendendo a lidar com as emoções, parte 1. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Salmo 23, verso 3. Em geral, o ser humano consegue racionalizar, procurando um sentido ou explicação para o que acontece em sua vida. Quando isso não ocorre, age movido pelas emoções e, nesse caso, as emoções básicas, tristeza, prazer, medo e ira, são manifestas de uma forma destrutiva. Hoje e amanhã estaremos aprendendo a lidar com as emoções. Elias, não conseguindo lidar com a sua tristeza, pensou em acabar com a vida. 1 Reis 19, verso 4. Davi, agindo por paixão, adulterou com Betseba e matou seu marido. 1 Reis 11. Movido pelo medo, Pedro negou a Jesus. João 18, verso 15 a 18. E pela ira, Caim matou Abel. Gênesis 4, verso 8 e 14. Quando a oferta de Caim foi rejeitada, ele levou o caso para o lado pessoal e sentiu-se rejeitado, imaginando que o culpado de tudo fosse Abel. Deus não rejeitou Caim, mas sim a sua oferta. Deus ainda lhe falava, no entanto, a mágoa crescente tornava-se um perigo e foi alertado para que dominasse o seu desejo. Por não fazê-lo, a pior praga que Caim recebeu foi retirar-se da vida social. Seria errante. O descontrole emocional afasta-nos das pessoas e pode nos levar a um estado chamado de estresse, para o qual o dicionário Aurélio nos diz que é, abre aspas, o conjunto de reações do organismo a agressões de ordem física, psíquica, infecciosa e outras capazes de perturbar a homeostase, fecha aspas, ou equilíbrio. Segundo a Bíblia, perder o equilíbrio emocional não é saudável. Ficar desgostoso e amargurado é loucura, é falta de juízo que leva à morte. Jó 5, verso 2. Com sua raiva, você está ferindo a si próprio. Jó 18, verso 4. A manutenção de um descontrole emocional, uma mágoa, ira ou um estado de estresse crônico provoca um desgaste do corpo. No descontrole emocional, há uma redução no nível de serotonina, substância envolvida em vários processos cerebrais. As alterações podem levar desde a depressão e ansiedade até distúrbios alimentares. É liberado o hormônio aldosterona, que eleva a pressão arterial, facilita a dor no peito e a falta de ar. Como já há um estreitamento dos vasos sanguíneos por causa da secreção de adrenalina, pode ocorrer um infarto. Cai a produção de linfócitos T e B, células de defesa, favorecendo a manifestação de doenças infecciosas como gripe, herpes e pneumonia. Há maior secreção de ácido clorídrico pelo estômago, que pode causar a gastrite. As glândulas sebáceas recebem comando para trabalhar mais, produzindo gordura em excesso, o que impede a nutrição dos fios de cabelo e facilita sua queda. Como a pessoa tensa tende a contrair a musculatura, podem ser desencadeadas as dores musculares e dor de cabeça. O cortisol, outro hormônio, também aumenta e faz subir os níveis de glicose no sangue, elevando o risco de diabetes em quem tem propensão. Na pele, a vasoconstrição provoca uma série de pequenos estímulos que são sentidos como a coceira. A emoção em si não é pecado. Aliás, deve ser manifesta de uma forma sadia, com sinceridade e racionalidade. Entretanto, se isso não acontece, Deus tem um antídoto para as emoções danificadas. Ele restaura a minha alma. Salmo 23, verso 3. Essa é uma boa notícia. Periodicamente,
Todos nós precisamos de restauração. Somos ofendidos, magoados, traídos. A vida é dura. Estamos sujeitos a ficar desencorajados, deprimidos e desesperados. Experimentamos canseira, fracassos, frustrações e medos. Todos nós temos algum tipo de ferida emocional de situações passadas. Carregamos ferimentos, cicatrizes de guerra, lixo emocional que Deus deseja eliminar da nossa vida. Ele quer restaurar a nossa alma, ou seja, é preciso desenvolver intimidade com Deus como salvaguarda contra o pecado e o descontrole emocional. Pare, medite e ore. Deus quer curar a sua alma de todo ferimento ou cicatriz emocional. Intimidade com Deus é a receita do Espírito Santo para que Ele possa operar em sua vida. Você já se sente uma pessoa íntima de Deus? Se não, por quê? Fale agora em oração com o Senhor Jesus. Nada pode destruir a alma mais rapidamente do que a culpa. As minhas culpas me afogam. São como um fardo pesado e insuportável. Estou encurvado e muitíssimo abatido. O dia todo saio vagueando e pranteando. Salmo 38, verso 4 e 6. Como a gente se liberta da culpa? Como tratar da culpa em nossa vida? Existem várias opções. Você pode negá-la, minimizá-la, negociar com ela rebaixando seus valores, racionalizar sua culpa, jogar a culpa nos outros ou se autoflagelar, mas nenhuma destas alternativas funciona. Só há um meio para solucioná-la. É preciso colocá-la nas mãos de Deus. Ele é o único que pode removê-la. Sim, todos pecaram, todos fracassaram e não pudemos alcançar o glorioso ideal de Deus. No entanto, Deus nos declara agora sem culpa das ofensas que lhe fizemos se confiarmos em Jesus Cristo, aquele que em sua bondade tira os nossos pecados gratuitamente. Romanos 3, 23 e 24. Por outro lado, nem tudo que fere a nossa vida é algo que nós mesmos fazemos. Às vezes sofremos por causa de coisas que são feitas contra nós. Outras vezes sofremos por ver outras pessoas sendo feridas. A verdade é que teremos sofrimentos durante a vida e experimentaremos a solidão. Aqui não é o céu ainda. A terra é imperfeita. Algum dia desses você vai sentir solidão. Algum dia desses o seu coração vai ser quebrado. Algum dia desses você vai sentir desespero e vai experimentar angústia, dor e ressentimento. O rei Davi foi uma pessoa que conhecia bem o significado de viver angustiado. Ele experimentou o quanto o sofrimento danifica a alma. Misericórdia, Senhor! Minha vida é consumida pela angústia, os meus anos pelo gemido. Minha aflição esgota as minhas forças e os meus ossos se enfraquecem. Salmo 31, verso 9 e 10. Davi está dizendo que sabe o quanto o sofrimento danifica a alma. Em 2 Samuel 12, Davi nos dá algumas dicas sobre como lidar com a angústia. Ele havia cometido adultério com Betseba e planejou a morte do marido dela. Ele carregou a culpa daquela situação, mas confessou-a a Deus, conforme descreve o Salmo 51. A seguir, ele ficou angustiado. Betseba deu à luz a uma criança como resultado daquele relacionamento ilícito. Ao nascer, a criança estava bem doente e Davi ficou tremendamente aflito. Dobrou seus joelhos, orou, jejuou. O que Davi fez com sua angústia? 3 coisas. Essas são as coisas que você precisa fazer para que Deus venha restaurar a sua alma. Número 1. Aceite o que não pode ser mudado. Enquanto a criança ainda estava viva, eu jejuei e chorei. Mas agora ela está morta. Por que eu devo jejuar? Poderia eu trazê-la de volta à vida? 2 Samuel 12, verso 22 e 23. Número 2. Entregue-se aos cuidados de Deus. O sofrimento na vida é inevitável.
mas permanecer como vítima é opcional. Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se, trocou de roupa. Depois entrou no santuário do Senhor e o adorou. Segundo Samuel 12, verso 20. Davi foi à igreja. Lá ele adorou a Deus e ganhou uma nova perspectiva e forças para continuar. Número 3. Focalize-se no que ficou e não no que se foi. Depois Davi consolou sua mulher Betseba e deitou-se com ela, e ela teve um menino a quem Davi deu o nome de Salomão. Segundo Samuel 12, verso 24. Segundo a colocação dada ao estresse, disse o médico canadense Ramsey num congresso realizado em Munique em 1988, abre aspas, o estresse é o resultado de um homem criar uma civilização que ele, o próprio homem, não mais consegue suportar. Trata-se de um sério problema social e econômico, pois é uma preocupação de saúde pública. Ceifa pessoas ainda jovens, em idade produtiva e geralmente ocupando cargos de responsabilidade, imobilizando e invalidando as forças produtivas da nação e da igreja. Fecha aspas. São os grandes problemas da nossa vida que, de modo agudo ou crônico, vão lançar-nos no estresse. Assim, qualquer mudança tem o potencial de causar estresse, tanto as boas quanto as más. O estresse ocorre de forma variável, dependendo da intensidade do evento de mudança, que pode ir desde a morte do cônjuge, o índice máximo na escala de estresse, até pequenas infrações de trânsito ou a saída para as tão merecidas férias. Todos são fatores pessoais, familiares, sociais, econômicos e profissionais que originam a sensação de estresse e seu consequente desencadeamento de doenças, como uma simples azia ou a queda imunológica que predispõe o corpo às infecções e mesmo às neoplasias. Câncer. A principal atitude para diminuir o estresse é um alerta ao modo de viver e de trabalhar com as vivências e as emoções que a vida nos proporciona. E aí está a verdadeira e milenar sabedoria. Alguns conselhos podem ser úteis. Para diminuir o estresse, praticar exercícios físicos, dê preferência à regularidade e não à intensidade. Caminhar 30 a 40 minutos por dia é muito bom. Procurar alimentar-se regularmente, ou seja, ter uma alimentação colorida, rica e equilibrada. Fazer relaxamento. Use técnicas específicas ou realize atividades como jogos, pintura ou até mesmo bate-papos. Aprender a reinterpretar as situações estressantes. Aceitar as mudanças e estar aberto para melhor aceitar o que não pode ser mudado. Lembre-se, Jesus Cristo quer restaurar a sua alma. Como ele faz isso? Consagre seu coração a Deus e estenda suas mãos a Ele. Então você andará de cabeça erguida, puro, firme e sem medo. Você esquecerá suas desgraças, lembrando-as apenas como águas passadas. Jó 11, verso 13 a 16. Abre aspas. Quando vos assaltam tentações, quando vos rodeiam cuidado e perplexidade, quando deprimidos e desanimados vos achais prestes a ceder ao desespero, olhai a Jesus, e as trevas que vos envolvem dissipar-se-ão ao brilho de sua presença. Quando o pecado luta pelo predomínio em vossa alma e sobrecarrega a consciência, olhai ao Salvador. Sua graça é suficiente para subjugar o pecado. Que vosso grato coração, trêmulo de incerteza, volva-se para Ele. Apoderai-vos da esperança posta diante de vós. Fecha aspas. Ciência do Bom Viver, página 85. Abre aspas. Não devemos fazer de nós mesmos o centro, ficando ansiosos e cheios de medo quanto à nossa salvação. Tudo isso nos desvia da fonte do poder. Entregue a Deus a tarefa de salvá-lo e confie nele. Fale sobre Jesus e pense nele. Que o próprio eu se perca nele. Abandone a dúvida. Esqueça seus temores.
Fecha aspas. Caminho a Cristo, página 71. Medo e perplexidade. Quando, deprimidos e desanimados, vos achais prestes a ceder ao desespero, olhai a Jesus. E as trevas que vos envolvem dissipar-se-ão ao brilho de sua presença. Quando o pecado luta pelo predomínio em vossa alma e sobrecarrega a consciência, olhai ao Salvador. Sua graça é suficiente para subjugar o pecado. Que vosso grato coração, trêmulo de incerteza, volva-se para Ele. Apoderai-vos da esperança posta diante de vós. Fecha aspas. Ciências do Bom Viver, página 85. Abre aspas. Não devemos fazer de nós mesmos o centro, ficando ansiosos e cheios de medo quanto à nossa salvação. Tudo isso nos desvia da fonte do poder. Entregue a Deus a tarefa de salvá-lo e confie nele. Fale sobre Jesus e pense nele. Que o próprio eu se perca nele. Abandone a dúvida. Esqueça seus temores. Fecha aspas. Caminho a Cristo, página 71. Está desanimado com alguma situação? Vá agora à fonte ilimitada do poder de Deus. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11, verso 28. A diferença é a oração. A oração é a resposta para cada problema da vida. Ela nos põe em sintonia com a sabedoria divina, a qual sabe como ajustar cada coisa perfeitamente. Às vezes deixamos de orar em certas circunstâncias porque, a nosso ver, a situação é sem esperança. Mas nada é impossível com Deus. Nada é tão emaranhado que não possa ser remediado. Nenhuma relação humana é tão tensa que Deus não possa trazê-la à reconciliação e à compreensão. Nenhum hábito é tão profundamente enraizado que não possa ser vencido. Ninguém é tão fraco que ele não possa tornar forte. Ninguém é tão doente que ele não possa curar. Nenhuma mente é tão obscura que ele não possa tornar brilhante. Se alguma coisa nos causa preocupação ou ansiedade, paremos de propagá-la e confiemos em Deus por restauração, amor e poder. Review and Herald, 7 de outubro de 1865.